Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula sobre estrutura e organização dos seres vivos. Esta é a segunda etapa desse assunto super bacana que aprendemos muito sobre os seres vivos. Então, como assim, na aula anterior, falamos sobre a temática vida e evolução. Nosso objeto de conhecimento é essa estrutura e organização, como os seres vivos interagem com o meio ambiente. Nosso objetivo é compreender e analisar através de ilustrações como tudo isso acontece. Portanto, gente, vamos relembrar um pouco da nossa última aula. Na aula passada, nós falamos onde tudo começa, no átomo, né? A partir do átomo, de diversos elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Eles foram os primeiros elementos que se uniram e formaram moléculas, que a partir disso formaram substâncias que se interligavam essas moléculas, formando pequenas organelas, que são pequenos órgãos nas células, que com funções específicas formavam as células, e essas células, sendo mais específicas, cada uma com sua função e sendo agrupadas, formavam os tecidos, que também, se especializando, formavam os órgãos com a união de dois ou mais tecidos. A partir disso, desse conjunto de órgãos, formaram-se os sistemas, como o sistema ósseo, o sistema muscular, sistema nervoso, sistema digestório e respiratório. E com todo esse conjunto de sistemas, forma-se o indivíduo, né? O organismo por si próprio. Hoje falaremos as interações que ocorrem a partir do indivíduo como um todo. Esse indivíduo que pertence a uma espécie, que se agrupará em uma população, que formará uma comunidade, que habitará em um ecossistema, formando toda a biosfera. Então, vamos começar. A partir de então, falaremos sobre como acontece a partir do indivíduo, né? Esse indivíduo que possui semelhanças entre eles, né, e que formam uma espécie, para ser considerada essa espécie, ele tem que ter características semelhantes, tanto características externas, né, como características genéticas também, para poder se procriar, para poder gerar descendentes férteis. Então, na natureza, nós possuímos uma biodiversidade enorme, especialmente no Brasil, né? Um dos países onde existe a maior biodiversidade do planeta é aqui, no nosso abençoado Brasil. Então, temos diversas espécies de primatas, de aves, de peixes, de insetos, de anfíbios. Nós possuímos no nosso ecossistema uma grande biodiversidade. E essa biodiversidade, esses grupamentos de indivíduos com funções, características semelhantes, formam uma espécie, né? Então, essa espécie é esse conjunto de indivíduos semelhantes entre si, que na natureza geram descendentes férteis, não é isso? Então, temos espécies de cobras que possuem características semelhantes, tanto físicas como genéticas, como eu falei agora há pouco, e que conseguem se reproduzir. Então, se um animal consegue se reproduzir naturalmente, ele gera uma nova espécie. Essa espécie é criada, uma nova espécie é criada tanto pelo isolamento daquele grupo de animais, como também com o meio ambiente que envolve ao seu redor. Então, por exemplo, uma espécie animal ao longo do tempo pode adquirir características diferentes dependendo do ambiente onde ela vive, dependendo do alimento que ela tem acesso. Então, ela pode, ao longo da evolução, a natureza ir selecionando indivíduos adaptados àquele ambiente. Por isso temos tanta diversidade de espécies hoje em dia. Cada uma foi se especializando para o ambiente que vivia, para o alimento ao qual conseguia acesso. Mas também esses descendentes férteis não precisam necessariamente ser idênticos aos seus pais. O ideal é que seja, mas às vezes ocorre, por exemplo, uma mutação. Por exemplo, é a onça preta, né? A onça que é um filhote de um casal de onças pardas. Uma onça preta vai gerar outra onça preta? Não necessariamente. Caso uma onça preta cruze com uma onça parda, ela pode gerar uma onça parda também. Então, a onça preta é preta porque ela possui um gene, chamado um gene melânico, um gene que dá essa característica preta à sua pelagem, ao seu pelo. Mas ela não necessariamente pode levar esse gene adiante.
dependendo do cruzamento que ela possa ter com outras onças no futuro, esse gene pode ficar guardadinho, escondidinho, e só depois de algumas gerações é que possa nascer outra onça preta. Mas a onça preta e a onça parda são a mesma onça, somente que com a onça preta é uma variação da onça parda. Mas mesmo assim é um indivíduo fértil, então ela não é considerado um animal híbrido. Animal híbrido? O que será isso? Vou falar daqui a pouquinho. Antes de chegar lá no híbrido, que é um descendente infértil, quero falar de como nós chamamos os animais, né? Que cada animal ele tem um nome comum e tem um nome científico. Esse nome científico é dado para tudo que é vivo na natureza, até mesmo alguns seres não vivos, como os vírus. Mas tudo que é vivo é classificado em determinadas características e adquire um nome científico e que por esse nome ele é conhecido por todo mundo. Então nós temos muitos nomes comuns aqui no nosso dia a dia. Um animal pode ser chamado com o nome aqui na nossa região e ser chamado com outro nome em outra região do país. E o nome comum pode ir variando de país em país. Mas o nome científico não, o nome científico é sempre o mesmo. E onde você lê aquele nome científico, vai saber que estamos falando daquele animal, ou daquela fruta, ou daquela bactéria. Então, por exemplo, temos a Escherichia coli, que é uma bactéria bastante utilizada na engenharia genética. Temos o Felis catus, que é o nome científico do gato doméstico. Temos a Mangifera indica, que é o nome científico da nossa manga. Indica porque ela vem da Índia. Então, o nome científico ele vem do latim, que é uma língua considerada uma língua morta, porque utilizando essa língua que não é de país nenhum hoje em dia, ela pode ser uma língua neutra, uma língua didática. Então, todo nome científico é formado do latim. E esse nome científico é formado de duas classificações. Primeiro vem o nome inicial, que se representa o gênero, e em seguida o segundo nome, que representa o epíteto específico, então a espécie exclusiva daquele nome. Então, se eu chamo Escherichia coli, então tem diversos tipos de Escherichia, mas essa é exatamente me referindo a coli. Se eu tenho Mangifera indica, eu tenho diversos tipos de mangíferas, mas essa em especial é a indica. Então, a espécie, o nome científico vem com o gênero e com a espécie. E a espécie vai variando, porque os animais têm características semelhantes e vão se diferenciando de acordo com a região em que se adaptaram. Por isso, alguns animais que possuem o mesmo gênero e se cruzam porque são de espécies diferentes, irão gerar indivíduos híbridos, filhos híbridos. É o caso, por exemplo, do cruzamento de um jumento com a égua. Gerará um burro ou mula, e esse animal ele é infértil. O cruzamento de um cavalo com um jumento, eles são semelhantes, eles são equídeos, né? O cavalo é equino, o jumento é um asinino, gerará um muar, que é o bardoto. Ou o cruzamento da zebra com o cavalo, que gerará a zebroide. Então, eles são animais híbridos porque nasceram do cruzamento de animais de gêneros diferentes, de gêneros iguais, mas de espécies diferentes. Então eles vivem, nascem, crescem, mas não conseguem se reproduzir. São animais que possuem essa infertilidade por terem surgido de animais de espécies diferentes. Então eles não geram uma nova espécie, porque não conseguem se reproduzir. Ele para ali, naquele indivíduo. A partir de então, nós teremos a população. A população são os indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, nós temos ali a população de timbus, gambás ou saruês, que são o mesmo animal. Lembra que eu falei que o nome científico ele serve para unificar, para identificar internacionalmente aquele animal? Então, o timbu, como chamamos aqui na nossa região, em outras regiões do país, é também chamado de gambá ou de saruê. Mas o seu nome científico, e que é conhecido nos artigos científicos como um todo, você digitar nas pesquisas e os termos científicos para estudo, o nome científico dele é o Didelphis albiventris. Então, onde você procurar
Portimbu pode não encontrar em todo lugar, mas se procurar de Delphis albiventris, sempre vai encontrar esse animal. Assim também como a população tem diversas espécies diferentes naquele mesmo local. Então, no mesmo local eu posso ter populações de sapo, populações de rãs e população de pererecas. Aliás, quero até deixar um desafio para você. Você sabe qual é a diferença de sapo, rã e perereca? Vou deixar você pesquisar para me dizer nos comentários lá no YouTube, tá certo? Então, a população, sempre em uma região, sempre haverá populações diferentes que compartilham o mesmo local. A partir disso, com a população de uma espécie, de outra e outra, consideraremos ali a formação de uma comunidade, que é o conjunto de populações diferentes que vivem na mesma região. Então, por exemplo, em um lago, que você vê ali, que lago bonito, será que aqui vivem muitas espécies? Com certeza vivem. Em um lago, compartilham aquela mesma região ali, por exemplo, capivaras, jabutis, peixes e anfíbios. São diversas espécies de répteis, anfíbios, mamíferos e peixes compartilham aquela mesma região. Diversas populações formando comunidades. As comunidades dos peixes, as comunidades dos mamíferos, as comunidades das tartarugas, as comunidades das pererecas, das rãs e sapos. A partir então desse conjunto de comunidades, chegaremos ao próximo nível, que são os ecossistemas. Os ecossistemas são regiões em que fatores vivos e não vivos interagem entre si. Esses fatores vivos são chamados de fatores bióticos. Bio quer dizer vida. Então, são fatores vivos, como por exemplo, animais, plantas, fungos, bactérias, são seres vivos. Os fatores não vivos são chamados de fatores abióticos, que são necessários para que haja vida naquele local. Então, fatores abióticos são a luz, a temperatura, o vento, as rochas, são fatores que não possuem vida. Uma pedra não tem vida, mas ela é importante para aquele local. A luz não tem vida em si, mas a luz é importante para a manutenção da vida de plantas e de animais. Portanto, a interação entre fatores bióticos e embióticos em determinadas regiões, caracterizando pequenas particularidades naquelas regiões menores, geram os ecossistemas. Por exemplo, no bioma Mata Atlântica, nós possuímos diversos ecossistemas. Mas ao litoral, a Mata Atlântica é formada pelo ecossistema manguezal. São aquelas árvores com raízes aéreas que vivem na divisa entre os rios e os mares. E ali serve como um berçário para diversas espécies. Logo a mais, adentrando o litoral, temos uma outra vegetação chamada de restingas. Essa vegetação é importantíssima para a manutenção dos mangues. E a partir dela vai se adentrando a mata mais densa. Em outras regiões, mais do sul e sudeste, nós temos a floresta de araucárias. São plantas angiospermas também muito específicas e que não vemos com tanta frequência aqui no Nordeste. Mas dentro do bioma Mata Atlântica, tem diversos tipos de vegetação que ocupam áreas mais restritas e que possuem características próprias. A partir de então, desse conjunto de ecossistemas que possuem, às vezes, algumas características específicas, nós passamos para áreas maiores, áreas que equivalem a quilômetros de distâncias, bem mais, centenas de quilômetros de distância. São chamados os biomas, né? Nosso país, como é rico em biodiversidade, é um país continental, nós possuímos 6 tipos de biomas. Possuímos o bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Pampa, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado e o bioma Mata Atlântica. Cada bioma desse com características próprias. Cada planta que vive nessa região, cada animal que vive nessa região é adaptado para o clima e o tipo de alimento que existe em cada região. Tanto o tipo de solo como o tempo de luminosidade, a umidade do ar, o tipo de solo. Todas as plantas são adaptadas para cada clima de cada região.
E assim como os animais também são adaptados para cada região, de cada clima desse específico. Um animal, por exemplo, que vive no bioma Amazônia, não se adaptará ao bioma Caatinga. Assim como um animal do bioma Pampa, uma planta do bioma Pampa, não se adaptará ao bioma Cerrado, ao bioma Caatinga. Então, cada planta e cada animal é adaptado para viver em determinadas condições naturais daquela espécie. Algumas espécies possuem mais flexibilidade e vivem tanto e podem sobreviver em diversos biomas, por exemplo, como a onça-pintada, que pode viver tanto na Mata Atlântica, como no Cerrado, como na Bacia Amazônica. E tudo isso, gente, que conversamos até agora, compõe a biosfera, né? A biosfera que é formada pelo conjunto de tudo que envolve a água, a terra e o ar. Quando se estuda a água, chama-se a hidrosfera. Quando se estuda os solos, chama-se litosfera. Quando se estuda o ar, chama-se atmosfera. Então, hidro quer dizer água, a esfera da água, a parte do planeta, a nossa esfera que representa todos os seres bióticos e abióticos envolvidos na água. A litosfera envolve todos os seres bióticos e abióticos que envolvem os solos, as rochas, todo o centro da Terra, todos os continentes. Já a atmosfera envolve todos os seres bióticos e abióticos que se relacionam com o ar. Então, toda essa interação da atmosfera, litosfera e hidrosfera, do ar, da terra e da água, representam a biosfera. Bio quer dizer vida. Então, é a parte do nosso planeta onde existe vida. Ok? Então, gente, se a preguiça aparecer de surpresa, bote essa preguiça para estudar. Por isso, vamos começar os exercícios. Primeira questão. Os seres vivos estão separados em diferentes níveis de organização. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie, que ocupam a mesma área geográfica, referimos-nos a qual nível? Letra A, espécimes. Letra B, população. Letra C, comunidade. Letra D, ecossistemas. Ou letra E, biosfera. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam a mesma área geográfica. Isso equivale a uma população. Muito bem. Na próxima questão, veremos o seguinte. Considere as frases a seguir. Atualmente, os ratos norvégicos ocorrem em todos os continentes. Rato norvégico, gente, é o famoso gabiru, aquele rato de esgoto horrível, um animal sinantrópico, ou seja, um animal que transmite doenças a nós e que nós não desejamos ele perto do nosso ambiente. Então, são animais sinantrópicos, animais que devem ser afastados de nós porque transmitem doenças, como a leptospirose. Então, atualmente, no item 1, ratos norvégicos ocorrem em todos os continentes. No 2, as ratazanas de uma cidade vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. 3. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. As frases nas quais mencionam, respectivamente, um indivíduo, uma espécie e uma população são. Então, gente, nessa questão a gente precisa lembrar o que significa um indivíduo, uma espécie e uma população como um todo. Perceber no contexto da frase quando ele está se referindo à espécie do rato, à população dos ratos ou simplesmente a um indivíduo do rato, o espécimen do rato. Portanto, a questão correta, que procuramos aqui, é a alternativa D, pois na frase 3, ele está se referindo à espécie do rato, um espécime só do rato, um rato que é submetido a um experimento de laboratório. Na frase 1, ele se refere à espécie do rato, a espécie de ratos norvégicos que ocorrem em todos os continentes. E na frase 2, ele se refere a às ratazanas de uma população que vive principalmente nas redes de depósito de esgoto. Aquela população específica de ratos. Então, o correto é a letra D. Na próxima questão, vemos o seguinte.
Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como: letra A, organismo; letra B, uma comunidade; letra C, um ecossistema; letra D, uma população; ou letra E, um sistema. Essa é fácil, né, gente? Um grupo de leões numa savana representa uma população de leões. Ok? A próxima questão, também facinha, ela é a seguinte: um conjunto de todos os ecossistemas do planeta é chamado de: letra A, ecossistema; letra B, comunidade; letra C, população; letra D, habitat; ou letra E, biosfera. O correto vai ser a letra E, biosfera. Muito bem. Portanto, gente, esse é um assunto muito tranquilo de se aprender, né? Você aprende coisas que você percebe, que você vê na natureza, você vê em reportagens, vê na TV como um todo, e que você ainda vai ver ao longo do seu ensino fundamental e do seu ensino médio também. Ecologia é um assunto muito bacana e que não se encerra por aqui. Falaremos muito mais sobre eles nas próximas aulas. Isso aí, a partir dessa estrutura que percebemos de tudo, como tudo se organiza na natureza, nós podemos dar base ao que veremos nas próximas aulas. E eu queria falar para você o seguinte: olha só aqui, só não concorro ao prêmio de melhor do mundo porque eu sou de outro planeta. Esse se acha mesmo, né, gente? Mas o importante é isso, eu quero que você se ache, que sua autoestima esteja lá em cima. Procure sempre ser feliz, ser alegre, em ter um amor próprio em si, achar o máximo mesmo, porque ninguém mais ama você do que você próprio, você própria. Então, bora pra frente, alto astral lá em cima mesmo. Quero você se achando, porque você é fera, você é top, tá certo? Então, continua estudando, não desiste, não relaxa, não deixa a preguiça te pegar e continua estudando, porque você mesmo nota 11, porque 10 é pouco para você, tá certo? Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.